Bom, pessoal, nessa semana, como eu já falei lá, né, no Moodle, a gente vai ver aí, vai conhecer aí, eu vou dar uma introdução, na verdade, dessa semana, sobre a linguagem PHP, onde basicamente a gente vai ver aí o que é o PHP, ok? A gente vai ver como é que se instala o PHP, e também nessa semana a gente vai iniciar a aprendizagem aí da sintaxe do PHP, ok, pessoal? Que nada mais é, né, a sintaxe é um conjunto de regras, ok? Que a gente tem que saber para realizar, programar, ok? Gerar os códigos aí na linguagem PHP, ok, pessoal? Que é uma linguagem aí bastante importante aí para o desenvolvimento de páginas web, ok? E lembrando, quem tiver alguma dúvida e deseja perguntar no decorrer da aula, é só desligar o microfone, ok? E perguntar, ok, pessoal? Bom, na aula de hoje, pessoal, basicamente, inicialmente eu vou falar, ok, sobre o que é o PHP, ok, que eu já falei aí algumas vezes aqui. Também eu vou falar na aula de hoje características sobre a linguagem PHP. Eu vou ensinar vocês também como é que realiza a instalação do PHP em um computador, ok? E após apresentar como é que se instala o PHP, eu vou iniciar, na verdade, a apresentação da sintaxe do PHP, onde eu vou apresentar para vocês separação de instruções, comentários, variáveis, constantes, tipos de dados, expressões e também operadores. Ok, pessoal? Bom, primeira coisa, o que é o PHP, pessoal? PHP nada mais é, gente, do que uma linguagem, ok, de script, de código aberto, ok, projetada para o desenvolvimento web, ok? Essa linguagem PHP, ok, ela é bem similar à linguagem de programação JavaScript que a gente viu em aulas passadas, ok? Essa linguagem PHP, a linguagem JavaScript, ela tem algumas coisas em comuns, ok? Basicamente a linguagem PHP e também a linguagem JavaScript, elas trazem aí, elas têm também como objetivo, ok, dar uma maior interatividade às páginas web, ok, pessoal? É com PHP também que a gente deixa a página aí mais interativa, onde o usuário aí se comunica mais com uma página web, ok? Onde o usuário consegue enviar informações, ok? Coletar informações em uma página web, ok, pessoal? Basicamente é isso, uma linguagem de script, ok? Uma linguagem de programação, ok? Que é de código aberto e ela é especialmente aí desenvolvida projetada para o desenvolvimento web, ok? Uma diferença dessa linguagem de programação PHP para o JavaScript é que os scripts, ok, a codificação que a gente desenvolveu lá no JavaScript, eles são, ok, executados e interpretados diretamente no computador da gente, ok, diretamente no navegador web que a gente utiliza no computador, ok? E no PHP não se acontece assim. O PHP, os scripts que a gente vai gerar, ou seja, a codificação PHP, eles são interpretados no servidor, ok? É interpretado em um servidor. Okay? A diferença aí desse script que a gente desenvolve, a codificação que a gente desenvolve no PHP para a codificação do JavaScript é que no PHP toda a codificação que a gente faz, ela é executada em um servidor, onde esse servidor basicamente ele vai processar essas informações, ok? Para a gente, ok, pessoal? E com relação ao PHP, pessoal, na internet existem muitas informações e bastante acessível, ok? Essas informações sobre o PHP. Ok? Se vocês acessarem esse sitezinho aqui, ó, www.php.net, vocês vão obter bastante informações sobre o PHP, ok? É o site oficial da linguagem de programação PHP, ok? E basicamente nesse site, dentre muitas outras coisas que a gente consegue encontrar lá sobre a linguagem PHP, a gente consegue encontrar lá o arquivo de instalação do PHP, onde a gente precisa, ok, para utilizar a linguagem de programação, instalar a linguagem no computador, ok? Também nesse site a gente consegue encontrar o código-fonte do PHP, ok? E também a gente consegue encontrar documentação. Muita documentação a gente consegue encontrar, ok? Nesse site do www.php.net, ok? Que é o site oficial aí do PHP, ok, pessoal? O site é esse aqui, ó, dessa página aqui, ó, que eu estou apresentando para vocês aqui no meu computador. Sitezinho aqui, ó, php.net. Ele é bem fácil, ok? E ele é bem fácil aqui da gente entender a utilizar esse site aqui, ok? Tem um menuzinho aqui onde a gente consegue acessar várias informações, ok? Tudo que eu falei anteriormente, documentação, ok? Arquivo de instalação, código-fonte, a gente tudo encontra nesse site,
ok, pessoal? E o PHP, pessoal, falando agora sobre algumas características sobre o PHP, basicamente, pessoal, o PHP ele é utilizado, ok, em diferentes plataformas, ok? A gente pode utilizar o PHP, ok? Instalar o PHP no Linux, a gente consegue instalar o PHP no Windows, no macOS, ok? Nesses sistemazinhos operacionais, ok? E entre outros também sistemas operacionais, a gente consegue também instalar, ok, pessoal? O PHP, pessoal, ele também é suportado pela maioria dos servidores web atuais. Okay? Existem muitos servidores na internet, ok? Que a gente precisa pelo menos utilizar um, ok? Para conseguir aí executar a nossa codificação PHP. Como eu disse anteriormente, o código PHP ele é executado no servidor, ok? E existem muitos servidores na internet que a gente pode utilizar, ok? E o PHP ele é suportado aí por a maioria dos servidores web atualmente que existe, ok? Por exemplo, ele é suportado pelo servidor Apache, Microsoft Internet Information Server, o Personal Web Server e entre outros aí servidores que existem aí na web, ok? Disponíveis aí para a gente utilizar, ok? Para a gente conseguir aí desenvolver as nossas codificações PHP, ok? E também o PHP, pessoal, ele é possível, ok? Com o PHP interagir com o banco de dados, ok? Como eu falei já anteriormente, que a gente pode utilizar aí para o desenvolvimento dessas páginas web, onde também o usuário vai conseguir ter um acesso ao banco de dados, ok? O PHP ele faz essa interação, essa comunicação, ok? Da nossa página web com o banco de dados, ou seja, com um conjunto de dados que a gente consegue definir para uma determinada página web, ok, pessoal? E o PHP, pessoal, a gente consegue utilizar vários bancos de dados. O PHP ele consegue se comunicar com vários tipos de banco de dados que existem atualmente. Okay? Atualmente existe o MySQL, PostgreSQL, IBM, DB2, Oracle, MSQL e muitos outros aí, bancos de dados na internet. Okay? E o PHP ele consegue aí, se comunicar, okay? Se interagir com esses bancos de dados aqui que eu acabei de falar para vocês. Ok, pessoal? A gente vai, basicamente, na nossa disciplina, a gente vai utilizar esse aqui, o MySQL. Ok? Mas eu vou falar um pouquinho mais nas aulas futuras. Basicamente, eu vou falar dele na terceira semana. Ok, pessoal? E, pessoal, para a gente utilizar o PHP, a gente precisa, ok? Antes da gente utilizar o PHP, a gente desenvolver as nossas codificações PHP, a gente precisa instalar e configurar o PHP, ok? No nosso computador. Okay? A gente precisa, para utilizar o PHP, a gente precisa instalar o PHP, ok? A gente também precisa, para utilizar o PHP, instalar um servidor HTTP web, ok? Como, por exemplo, o Apache, que é o que a gente vai utilizar, ok? E também a gente vai precisar instalar e configurar um banco de dados, ok? A gente vai instalar e utilizar ele, o MySQL. Ok, pessoal? Então a gente para de fazer esse desenvolvimento, para a gente utilizar essa linguagem de programação PHP, para desenvolvermos as nossas páginas web de hoje para frente, até o final da disciplina, a gente vai precisar fazer isso. Ok? A gente vai precisar instalar o PHP, instalar um servidor HTTP, ok? E um banco de dados. O servidor a gente vai instalar é o Apache, ok? E o banco de dados é o MySQL, ok? E como é que a gente instala essas coisas? Como é que a gente vai instalar o PHP, o Apache, o MySQL? Ok? Existem duas formas da gente instalar, ok? Fazer essa instalação desses programas, ok? Ou a gente instala separadamente, ok? Instala o PHP separado, o Apache separado e o MySQL separado, cada um de uma vez, ok? Ou a gente instala tudo de uma vez, ok? Existe uma forma de instalação, ok, desses três programas aí, do PHP, o Apache e o MySQL, que é bem simples. Ok? Basicamente a gente precisa, ok, instalar um pacote de serviço web, ok, que ele já é pré-configurado, ok, com o Apache, MySQL e PHP, ok? Por exemplo, o Champ. O Champ, pessoal, é um pacote, ok, de serviços web aí, que já possui, ok, o Apache, o MySQL e o PHP, ok? Basicamente, para a gente instalar o PHP, o Apache e o MySQL, a gente só precisa instalar o Champ, okay? Que é um programa aí que a gente instala e ele já faz toda a configuração, ok? E é bem simples aí a sua instalação, ok, pessoal? E como é que a gente instala esse Champ, ok? Que eu falo que é esse pacote de serviços aí, que é composto pelo PHP, MySQL
e o Apache, que é o servidor web que a gente vai precisar para desenvolver com o PHP. Okay? Para a gente instalar ele é bem fácil. A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar, ok, o instalador no site. O site é esse aqui, ok, está apresentando nesse slide, ok. A gente acessando esse site, pessoal, basicamente a gente vem para essa páginazinha aqui, ó. Ok? A gente vem para essa página, e nessa página aqui é a seção de downloads aqui do Apache, ok? Do Champ, ok? Onde a gente pode ver aqui, ó, que tem o Champ para o Windows, ok? Um desses aqui, ó, tem várias versões aqui, ó, 7.2, 3, 4 e a 8.0, ok? Só precisa clicar nesse botãozinho aqui, ó, caso você tenha o sistema operacional Windows, ok? No seu computador. Se você tiver o Linux, aí você baixa aqui, ó, nessa seçãozinha aqui, ó, clicando nesse botãozinho Downloads aqui, ó, um desses 4 aqui. Cada um desse botãozinho aqui, pessoal, corresponde a uma versão aqui, ó, a versão aqui ao lado que está especificada. E tem também aqui, ó, o Champ para o macOS, o OS, ok? X. Tem várias versões aqui, ó. Tem basicamente 3, 6, 8 versões, ok? E você só escolher a que você quer e clica aqui em Downloads, ok? Quando você clicar em Downloads aqui, ó, em um desses botãozinhos aqui, específico do seu sistema operacional, ok? Se você tiver Windows, você clica em um desses 4 aqui, ó, nessa seçãozinha aqui específica para o Windows. Quando você baixar, pessoal, basicamente vai começar a iniciar um download, ok, de um arquivo de instalação, ok? Que é o arquivo de instalação do Champ, ok? Basicamente você só precisa instalar, ok? Esse programa utilizando esse instalador. A instalação é bem simples, ok, pessoal? Só precisa abrir ele, dar nest, e vai finalizar. Não precisa a gente definir, não tem muitas configurações complicadas não. É bem simples de a gente instalar, ok? E quando a gente instala ele, ok? Basicamente, ok? O Champ está instalado no computador da gente, ok? E a gente já pode acessar, ok? Esse Champ, ok? Esse pacote de serviço, ok? Quando a gente termina de instalar, vai aparecer no seu computadorzinho lá um ícone específico do Champ, ok? E quando você abre esse aplicativo, aqui ó, eu já tenho no meu computador instalado, ó, Champ. Quando você clica, quando você termina de instalar ele vai aparecer o íconezinho dele no seu computador, ok? Champ Control Panel, ok? E quando você clica nele, o Champ já vai abrir, ok? Uma janelazinha, ok? Que é basicamente um painel de controle aí do Champ, ok? Onde a partir desse programazinho aqui, pessoal, a gente vai poder, ok, ativar e desativar os programas que o Champ instalou no nosso computador, ok? A partir aqui desse painel de controle, a gente vai conseguir aqui, ó, ativar ou desativar o Apache, que é o servidor, ok, que a gente vai precisar para executar a nossa codificação PHP, ok? Clicando aqui ó, em Start, o Apache já vai ser inicializado, ok? O MySQL, que eu falei anteriormente, ó, para a gente iniciar o MySQL, a gente só clicar aqui em Start, aqui, ó, nesse segundo botãozinho aqui, Start, e o MySQL aqui ó, já vai ser inicializado, ok, pessoal? É fácil, né? Para a gente utilizar a linguagem PHP, vocês têm que deixar aqui, ó, tem que inicializar aqui o Apache, ok? Sempre quando vocês forem programar, ok, com PHP e executar suas codificações, vocês precisam aqui, ó, startar aqui, ó, clicar nesse botãozinho aqui específico do Apache. Clica aqui e ele já vai, ó, inicializar o Apache, ok? Já fica aqui verdinho, ó, ok? Isso quer dizer que o Apache está sendo executado, ok? E a gente já pode aí utilizar o Apache, ou seja, a gente já pode utilizar o servidor web, ok? Que a gente acabou de instalar com o Champ no nosso computador, ok? Quando a gente for utilizar o banco de dados, ok? A gente só vai precisar, ok? Clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, Start, para inicializar o MySQL, que é o nosso banco de dados, ok? Mas inicialmente, ok? Nessa primeira e segunda semana a gente não vai precisar, ok? Ativar aqui essa opção aqui do MySQL que inicializa aí o banco de dados, ok? Fácil, né? Bom, instalando, a gente prega e clica aqui no botãozinho Start específico da Apache para inicializar ele, ok, pessoal? Fácil, né? Bom, depois da gente instalar, pessoal, o Champ e a gente ativar o Apache, como eu acabei de falar, a gente pode fazer um teste, ok? Para verificar se está tudo funcionando adequadamente, ok? E para a gente testar o funcionamento do Champ, ok? Basicamente a gente precisa, ok, no nosso computador, ok? Abrir esse linkzinho aqui ó, no navegador, localhost /champ,
Ou se não, a gente acessa esse URL aqui, ó, 127.0.0.1/champ, ok? Quando vocês clicarem em um desses links aqui, ó, basicamente vai abrir essa janelazinha aqui, ó, no seu computador, ok? Esse aqui é o específico, ó, do localhost/champ, ok? Aparece essa janelazinha aqui. Se aparecer isso aqui é porque está tudo ok, está rodando normalmente, ok? E a outra é essa aqui, ó, 127.0.0.1/champ. É a mesma janela, ok? Vai aparecer a mesma coisa. Só está outra forma da gente acessar para a gente verificar se o champ está rodando normalmente no computador, ok, pessoal? Então, para a gente testar o funcionamento, acessa aí uma dessas duas URL aqui, ok? Em um navegador. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que saber quando a gente instala o champ é o diretório do champ, ok? É a pastazinha no nosso computador, ok? Onde a gente deve, ok, salvar todos os arquivos .php, ok? Tudo que a gente desenvolver no PHP a gente tem que colocar aí no diretório do champ, ok? O diretório vocês conseguem acessar no seu computador, ok? Por exemplo, no Windows a gente só precisa acessar c:/champ/htdocs, ok? Acessando essa pastazinha aqui, ó, htdocs, que está dentro aqui, ó, da pasta champ em C++, você vai conseguir acessar aí o diretório do champ, que é onde você tem que colocar seus códigos PHP, ok? Tudo que você desenvolver em PHP tem que colocar lá, ok? Para que seja possível a gente executar esse código, ok, pessoal? Ó, no meu computadorzinho aqui, ó, a pastazinha aqui qual é? Ela vai estar aqui, ó, em c:/champ/htdocs, ok? Como eu falei anteriormente. Ó, aqui tem várias pastas aqui, ó, algumas codificações, ok? De páginas web, ok? Que basicamente tem que estar aqui dentro, ok? Para eu executar a minha codificação PHP, ok, pessoal? Então lembrem disso, ok? E para a gente testar os códigos PHP, pessoal, é bem simples. Você só precisa, ok, colocar a sua codificação lá no diretório do champ, como eu acabei de falar, ok? E utilizar um navegador web para a gente acessar para a gente executar a codificação, ok? A codificação PHP, ok? Todo arquivo, toda codificação PHP, pessoal, ela tem uma extensão .php, ok? A gente pode desenvolver em qualquer editor de texto, ok? E quando a gente for salvar, a gente tem que salvar, ok? Com a extensão .php, ok? E colocar lá dentro da pastazinha do champ, ok? Lá dentro da pastazinha htdocs, ok? Onde é o localzinho onde a gente tem que colocar todos os nossos arquivos .php, ok? Por exemplo, você colocou lá no diretório champ o arquivo .php, a sua codificação. E para você testar ela é bem simples, você só precisa acessar o seu navegador web, ok? E digitar lá no navegador localhost o nome do arquivo .php que está lá dentro da pastazinha do champ, ok? Coloca o nomezinho do arquivo .php e acessa e clica para acessar esse link. E ele vai fazer aí a execução do seu código PHP, ok? Eu tenho na minha página lá, ok? Eu tenho uma pastazinha aqui, ó, uma codificação dentro do diretório do champ, aqui, ó, teste 2 e teste, ok? Que são arquivos aqui que possuem extensão .php, ok? E para me executar ele, eu só preciso aqui, ó, acessar o navegador, ok? E colocar lá, ó, para acessar o link, ok? Localhost aqui está o programa Novos Caminhos, porque está dentro da pasta lá, ok? Programa Novos Caminhos, ó, teste2.php. Quando eu acesso o link, ó, já vai aparecer a página web, ok? Que está sendo representado pelo meu código PHP, ok? Então, para a gente fazer o teste, basicamente é isso. Acesse o seu navegador, coloca lá no navegador localhost, ok? O nome do seu arquivo, ok? .php. Lembrando que esse arquivo tem que estar lá dentro do diretório do champ, ou seja, dentro da pastazinha htdocs, ok? Que está dentro da pasta champ, que fica aí dentro do C das pontas do seu computador, ok, pessoal?
Isso aqui é específico para o Windows, ok? Aí basicamente você só precisa colocar dentro da pastazinha htdocs que está dentro da pasta champ, ok? Que estará no seu computador quando você instalar o champ, ok, pessoal? Fácil, né? Bom, visto aí como é que a gente instala o PHP, ok, essas características do PHP, agora, pessoal, eu vou dar início, ok, à apresentação da sintaxe do PHP, ou seja, eu vou dar início aí à apresentação do conjunto de regras do PHP que a gente precisa saber para realizar o desenvolvimento da nossa codificação PHP, ok, pessoal? Ou seja, para a gente desenvolver, ok, páginas web utilizando o PHP, ok, pessoal? Primeiramente, pessoal, todo arquivo em PHP, ok, ele possui a extensão .php, ok? Todo arquivo tem que ter uma extensão .php, ok? E quando for salvar o arquivozinho, a nossa codificação, ok? Seja no editor de texto, seja num programa de desenvolvimento, ok? Como por exemplo o Visual Studio, seja qual for o programa, a gente tem que salvar o arquivo, ok? De texto, o arquivozinho na extensão .php, ok? E outra coisa, o PHP, pessoal, ele só interpreta, ok, o código, ok, que está escrito dentro da tag de abertura e de fechamento, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de codificação PHP, ok? E quando vocês podem perceber aqui, ó, a tag aqui de abertura aqui, ó, é essa daqui, ó, uma setazinha para a esquerda, interrogação, PHP. E a tag de fechamento é essa daqui, ó, interrogação, setinha para a direita, ok? Todo o código PHP tem que estar dentro aqui, ó, dessa tag de abertura e dessa tag de fechamento, ok? Nesse caso aqui, ó, o código PHP aqui, ó, é esse aqui, ó, action, primeiro par de tags PHP, ok? Basicamente esse código PHP aqui, ó, ele executa essa linha de código aqui, ok? Que é PHP. E basicamente, pessoal, o que esse código aqui está fazendo é apresentando na página web, ok, esse textozinho aqui, ó, primeiro par de tags, ok? Esse etio aqui, basicamente, ele serve para imprimir uma informação na tela, ok? Tudo que vem após o action aqui, vai ser apresentado na página, ok? Para o usuário, ok? Então, nessa página aqui, o que vai ser apresentado para o usuário é isso aqui, ó, primeiro par de tags PHP, ok? Ou seja, um textozinho, ok? E todo o texto aí que a gente quer apresentar no PHP, a gente coloca, ok? Entre aspas simples, ou a gente também pode utilizar aspas duplas, não vai ter nenhum problema, ok, pessoal? Então, todo código PHP, quando a gente for desenvolver, tem que colocar no arquivo, e quando for salvar, lembrar de colocar a extensão .php, ok? E todo o código PHP que a gente vai ver no decorrer dessa aula e também na próxima semana, a gente tem que colocar, ok, dentro dessa tag de abertura e de fechamento, ou seja, dentro de essa tag aqui de abertura, que é a setazinha para a esquerda, interrogação PHP, ok? E a de fechamento aqui, ó, interrogação, setinha para a direita, ok? A gente coloca entre essas tags, ok, pessoal? E o PHP, pessoal, a gente também pode, ok, colocar dentro de um documento HTML, ok, pessoal? Como eu falei, o PHP ele é utilizado aí uma linguagem de script para dar uma maior interatividade às nossas páginas web, ok? E como a gente sabe, né, as páginas web elas são páginas HTML, não é isso? E a gente pode, ok, inserir o código PHP em uma página HTML, ou seja, em um documento HTML. Okay? E basicamente a gente só precisa definir as tags de abertura e fechamento, ok? Em qualquer local aí dentro da nossa página HTML, ok? Nesse slide aqui, ó, estou apresentando um exemplo que foi colocado um código PHP aqui, ó, dentro do elemento body. Aqui, ó, como a gente pode verificar aqui, ó. Dentro do elemento body tem uma codificação PHP aqui, ó. Ou seja, por que é uma codificação PHP? Porque aqui está, ó, entre a tag de abertura e de fechamento. Ok? Então, quando a gente quer colocar uma codificação PHP em nossa página web, ok? A gente tem que colocar aqui, ó, entre a tag de abertura e de fechamento. A gente pode colocar codificação PHP em vários locais aí dentro da nossa página web, ok? E mais uma vez, ok? Aí aqui só foi colocado aqui
no finalzinho do elemento body, ok? Mas a gente pode colocar aqui no início também, abrir outra tag de abertura do PHP e outra tag de fechamento e colocar outros códigos PHP em outro local aqui também, ok? Não precisa ser apenas, a gente não precisa apenas abrir uma tag de abertura e um de fechamento, ok? A gente pode abrir e fechar em vários locais aí dentro da nossa página HTML, ok? Mas lembrando, ok? O arquivo tem que estar, ok? Na extensão .php, ok? Se você tem uma codificação, um documento HTML, uma página já prontinha, e você quer colocar uma codificação PHP dentro dessa página, lembre de alterar a extensão do arquivo, ok? Tem que colocar em .php, ok? E também lembrar de colocar lá dentro da pastazinha do champ, ok? Para a gente conseguir executar essa página, para a gente conseguir executar a codificação PHP que está dentro do documento, ok, pessoal? Que possui a codificação da página web, ok? Então, quando for colocar a codificação PHP em uma página web, lembre de colocar, abrir e fechar, ok? As tags de abertura e fechamento para a gente inserir os códigos PHP, ok? Na nossa página HTML, que vai aí ser utilizado, ok? Essa codificação, para dar uma maior interatividade às nossas páginas web, ok? Bom, visto isso, pessoal, como a gente pode, formas de colocar o PHP na nossa página HTML, eu vou apresentar agora para vocês separação de instruções, ok? Um código PHP, como qualquer codificação, existe um conjunto de comandos, né, que a gente define. No JavaScript, né, a gente define várias linhas de código, né, várias codificações, ok? E no PHP, a gente tem que fazer a separação dessas linhas, ok? Todo comando que a gente definir, todo código PHP que a gente definir, toda a instrução do PHP quando a gente for definir em uma página web, pessoal, a gente tem que colocar, ok, o ponto e vírgula no final, ok? Toda instrução, todo comando que a gente definir, a gente coloca o ponto e vírgula no final, ok? Que é utilizado o ponto e vírgula aí para separar, ok, as instruções, uma instrução de outra, ok? Mas se a gente tiver várias instruções na nossa página web, ou seja, várias linhas de código, a gente não precisa colocar, ok, o ponto e vírgula na última linha, ok? Se a gente tiver 10, a gente só precisa colocar ponto e vírgula nas 9 primeiras instruções. Na última a gente não precisa, ok? Não é necessário. Mas se você colocar, também não tem problema, ok, pessoal? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo, ok, de codificação PHP, ok? Onde possui aqui, ó, duas instruções aqui, ó, duas linhas de código. Tem uma aqui, ó, e outra aqui. E como vocês podem perceber aqui, ó, tem um ponto e vírgula no final, ok? Sempre a gente tem que colocar o ponto e vírgula, ok? No final de uma instrução, ou seja, no final de um comando PHP, ok? Já nesse outro exemplozinho aqui, ó, de codificação PHP, que está aqui apresentando nesse slide, vocês podem perceber aqui, ó, que não tem um ponto e vírgula aqui no final, aqui, ó, dessa linha aqui, ó, dessa instrução, porque é a última, ok? É o último comando da página, ok? Então não precisa a gente colocar no último comando, ok? Bom, visto isso, agora eu vou apresentar para vocês comentários. Comentários que nada mais é do que uma informação que a gente coloca em uma codificação PHP que a gente não quer que seja executada. Ou é uma informação que a gente quer colocar na nossa página, na nossa codificação PHP, para dar alguns comentários, algumas informações sobre alguma codificação que a gente definiu aí no código PHP. Okay? E como é que a gente consegue inserir esses comentários, essas informações que não são executadas, okay, pelo PHP? Se a gente for definir apenas uma linha, okay, de comentário, a gente pode utilizar, okay, o símbolo barra barra ou o talha, esse símbolozinho aqui, okay, o símbolozinho da talha, okay, antes do comentário que você quer definir. Okay? Por exemplo, você quer definir um comentário, uma linha de comentário na sua página web, na sua codificação PHP, então você coloca o barra barra antes, ou talha, ok? E segue aí, descrevendo aí o comentário, ok? Já se você quer inserir um comentário que possui mais de uma linha na sua codificação PHP, você utiliza, ok, o barra
o símbolo barra asterisco para abrir, ok? Antes do comentário, e o símbolozinho aqui, ó, asterisco barra no final do comentário, ok? Ou seja, esse código aqui vai abrir e vai fechar, ok? A gente coloca entre eles, ok? O comentário que a gente quer, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de codificação PHP, onde está apresentando aqui, ó, um exemplo de comentário em linha, ok? Como a gente pode perceber aqui, ó, até a cor da linha fica diferente, ok? Até a cor do texto da linha fica diferente. Aqui, ó, tem um barra barra e logo após o barra barra tem um textozinho aqui, ó, que possui o texto, ó, estilo de comentário de uma linha, ok? E isso aqui, ó, que vem após o barra barra, ele não vai ser executado pelo PHP, ok? Já aqui, ó, nesse outro exemplo aqui, ó, que está apresentando um exemplo, ok, de comentário que possui mais de uma linha, ok? Como vocês podem perceber aqui, ó, tem o símbolo barra asterisco aqui no início e o asterisco barra no final, ok? E tudo o que tem entre esses dois símbolos aqui, ó, é definido como comentário, ok? A gente pode colocar aí mais uma linha aí, ok? Fácil, né? E nesse outro exemplo aqui, ó, no final, utiliza aqui, ó, o símbolo da talha para definir um comentário, ok? Foi definido aqui, ó, inicialmente o símbolo de talha e um comentáriozinho, um textozinho logo após. Fácil, né? Bom, visto aí o que é comentário, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, variáveis, ok? Que, similarmente ao que a gente viu lá no JavaScript, para que servir uma variável em uma página HTML? Uma variável, né, como eu falei na disciplina anterior, elas eram utilizadas, né, para armazenar uma informação em uma página web, ok? Armazenar algum dado, ou seja, um dado, pode ser um dado que o usuário inseriu na página, pode ser um dado que você quer que o usuário visualize, ok? Qualquer tipo de dado que você quer armazenar em sua página HTML, em sua página web, você utiliza uma variável, que é um localzinho, né, para a gente armazenar um dado, ok? E na variável, no PHP, pessoal, toda variável possui um nome. Igualmente no JavaScript, toda variável possui um nome, né, que era utilizado aí para identificar a variável. A gente saber que informação é aquela que tem na variável, ok? E no PHP, pessoal, o nome da variável ele sempre deve começar com um caractere, ok? Esse cifrão aqui, ó, que é um Szinho com traço, ok? Toda variável tem que iniciar com esse símbolo do cifrão, ok? E seguido do nome da variável, ok? E o primeiro nome da variável, ou seja, o primeiro caractere após o cifrão, ok? Tem que ser uma letra ou caractere, ok? Esse traçozinho aqui, ó, o underline, ok? Todo primeiro caractere, ok? Após o cifrão, ou seja, primeiro caractere do nome da variável, tem que ser uma letra ou o símbolozinho, o caractere underline, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de definição de variáveis em um código PHP, ok? Aqui, ó, tem uma definição de uma variável, aqui, ó, cifrão e o nome dela aqui após, ó, o nome aqui é variável. Tem outro exemplo aqui, ó, cifrão, underline, variável 1123, ok? Isso aqui é outra variável. Outra variável aqui, ó, cifrão ABC minúsculo e cifrão ABC maiúsculo, ok? Aqui estão as definições de variáveis, mas no PHP, pessoal, a gente não precisa aí ficar definindo as variáveis para utilizar essa variável, ok? A gente não precisa definir uma variável para depois inserir uma informação dessa variável, ok? Não é necessário, ok? A gente só precisa, ok? Se você quer uma variável que armazene um dado inteiro, você só precisa já inserir um dado em uma determinada variável que você queira, ok? Você não precisa definir, ok? Você só precisa utilizar, seja qual for a variável, ok? Mas lembrando que as variáveis têm que ter nomes diferentes, ok, pessoal? Toda variável possui um nome diferente que vai aí identificar, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de utilização de uma variável, aqui, ó, cifrão A, ok? A variável aqui é o quê? Uma variável que possui o nome A, minúsculo, ok? E ela está recebendo 3, ok? Eu não preciso definir essa variável A anteriormente para depois inserir uma informação, ok? Eu já posso inserir uma informação direta aí na variável, ok? E a gente, quando quiser inserir uma informação na variável, a gente utiliza aqui esse símbolozinho aqui, ó, de igual, ok? Similarmente aí o que a gente fazia aí na linguagem JavaScript, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou falar, antes de falar sobre os tipos de variáveis, os tipos de dados do PHP, eu vou falar sobre o escopo de variáveis, que é
uma informação muito importante que a gente precisa saber, ok? Sobre o escopo de variáveis, ok? E o escopo de variáveis, pessoal, no PHP nada mais é do que um conceito, ok? Que define aí, determina quais partes do programa, ok? A variável ela pode ser acessada, ok? Dependendo do local que a gente definir a variável, essa variável não vai poder ser acessada em outras partes da nossa codificação PHP, ok? Toda variável em PHP ela possui um tipo, ok? Existe a variável no PHP do tipo global, ok? Local ou estática, ok? Global, local ou estática, ok? Dependendo do tipo da variável, ok? Dependendo do local que a gente definir essa variável, criar essa variável, ok? A gente não vai poder utilizar ela em todos os locais, ok? Nesse slide aqui, pessoal, eu estou apresentando uma codificação PHP onde ele está definindo aqui dois tipos de variáveis, ok? Uma variável que possui o escopo global e uma variável que possui o escopo local, ok? Toda variável global, pessoal, é uma variável que ela é definida dentro, ok? Da tag da abertura e de fechamento do PHP, e não é definida dentro de uma função no PHP, ok? Função em PHP, pessoal, tem a mesma ideia da função que a gente viu no JavaScript, que nada mais é, né, como eu falei no JavaScript, é um conjunto de comandos que realiza uma determinada tarefa, ok? Eu vou falar um pouquinho eu vou falar de funções um pouquinho mais na frente, na próxima semana, mas para a gente entender aqui sobre o escopo variável, a gente precisa saber sobre essa questão da função, ok? Mas a ideia da função no PHP é a mesma do JavaScript, ok? Um conjunto de tarefas, um conjunto de comandos que executa uma tarefa, ok? Então, toda variável global, pessoal, para ela ser global, ela tem que ser definida dentro da tag da abertura e fechamento do PHP, ok? E ela não deve ser definida, ela é uma variável que não é definida dentro de uma função, ok? Toda variável que não é definida dentro de uma função e está dentro do local da codificação PHP é uma variável de escopo global, ok? Quando a gente vai conseguir acessar essa variável aí dentro da nossa codificação PHP e não dentro de uma função, ok? Se a gente definir uma variável dentro de uma função, essa variável vai ter um escopo local, ou seja, essa variável só vai poder ser utilizada dentro da função, ok? Porque ela tem um escopo local. Toda variável que é definida dentro da função, ela é uma variável que possui um escopo local e só vai poder ser acessada dentro da função, ok? E se a variável não for definida dentro da função, ela é uma variável que possui um escopo global, ok? Ó, nesse slide aqui, ó, nessa codificação PHP, tem a definição da variável aqui, ó, x, que está recebendo 1. E essa variável aqui, ó, não está dentro de uma função. Então, essa variável aqui, ó, ela tem um escopo global, ok? Ela vai conseguir ser acessada aqui, ó, em vários locais aqui dentro da nossa codificação PHP e não dentro de uma função, ok? Já aqui tem outra definição de uma variável aqui, ó, dentro dessa função aqui, ó. Isso aqui é uma função em PHP. E essa variável aqui, ó, é uma variável que possui escopo local, que ela pode aqui ser utilizada, acessada apenas dentro aqui, ó, dessa função, ok? Já nesse exemplo desse slide aqui, ó, tem uma definição de uma variável global e local com o mesmo nome. Por que isso? Porque pode, pessoal, pode ter em nossa página HTML, ok? Variável global e local, ok? Com o mesmo nome, ok? Só não pode ter variável com o mesmo nome que sejam variáveis. Não pode existir duas variáveis de escopo global com o mesmo nome. E também não pode existir duas variáveis de escopo local com o mesmo nome, ok? Mas pode existir aí uma variável global e uma variável local com o mesmo nome, ok? Que é o que esse slide aqui está apresentando aqui, ó. Tem uma variável A aqui, ó, que ela é global, porque ela não está dentro de uma função, ok? E dentro dessa função aqui, ó, tem uma variável A, que ela é uma variável local, e possui o mesmo nome aqui, ó, dessa variável aqui, ok? Então isso pode acontecer no PHP, ok? Pode ter variável global e local com o mesmo nome, não vai ter problema, ok? E para a gente, pessoal, acessar as variáveis globais em funções, a gente precisa utilizar, ok, uma palavra-chave chamada global, ok? Uma palavrinha chamada global.
Vamos supor que a gente tenha duas variáveis aí, global, na nossa codificação PHP. E a gente define uma função e quer acessar essa variável. Okay? A gente tem que ter o acesso a essas variáveis globais. Okay? E para a gente ter acesso em uma função, basicamente a gente precisa, okay, utilizar a palavra-chave global, aqui ó, como aqui está sendo feito aqui nessa codificação, que está sendo apresentada aqui nesse slide, ó, global, ok? Define o nome das variáveis após o nome global, ok? E separa elas entre vírgulas, ok? O que isso vai fazer? Vai fazer que a gente vai conseguir ter acesso, ok, às variáveis globais, ok? Dentro da função, ok? No PHP, ok? Você quer acessar uma variável global dentro de uma função, ok? Uma variável global dentro de uma função, então você tem que ter acesso a essa variável utilizando a palavra-chave global, ok? Como está sendo feito aqui, ó. E após você ter acesso a essa variável, você pode utilizar, ok? Então aqui a palavrinha global aqui, ó. Conseguiu acesso à variável que possui o nome A e B, que elas estão definidas aqui, ó. E logo após a gente ter acesso aqui, a gente pode utilizar essas variáveis, que é o que está sendo feito aqui, a utilização das variáveis, ok? Se você quer acessar as variáveis global em uma função, você tem que utilizar a palavra-chave global, ok? Para ter acesso a essas variáveis, ok? E o último tipo de variáveis que eu queria apresentar para vocês é o variável estática, ok? É uma variável, pessoal, que existe somente em escopos locais, ok? E ela deve ser inicializada apenas uma vez, ok? A variável que é inicializada apenas uma vez. É um tipo de variável chamado estática, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de definição de uma variável estática, ok? Dentro de uma função aqui. Como a variável está aqui dentro de uma função, então ela é uma variável, ok? Local, ok? Possui um escopo local. E ela é estática porque a gente define-se, ok? Antes do nome da variável, a palavrinha estática, ok? Essa palavra-chave aqui, estática, ele define que a variável ela é estática, ok? E essa variável aqui, ela não vai poder aí existir, ok? Em outros locais, ok? Da nossa página, da nossa codificação PHP, ok? Então você quer definir uma variável que ela existe apenas uma vez e ela é local, então você utiliza a palavrinha, ok? Chave estática antes do nome da variável, ok? E você vai conseguir aí definir. Bom, visto isso, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal. Bebi descer um pouquinho de água. Agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, constantes, ok? Que nada mais é, pessoal, do que valores pré-definidos no início do programa, ok? E que são mantidos fixos ao longo da execução do programa, ok? Se você quer definir uma variável, uma informação em sua página web, que ela é definida inicialmente na codificação e ela não vai ser mudada, o valor dessa variável, ok? O dado dessa variável no decorrer da execução do programa, ok? Você precisa aí definir, ok, uma constante da seguinte forma, ok? Utilizando a palavra-chave define, ok? Se escreve define, ou o nome conste, ok? O nomezinho conste antes da definição da variável, ok? Você quer definir uma constante, então você, utilizando a palavrinha reservada conste, então você define conste. Logo após a palavrinha conste, você define o nome da variável. Okay? Esse nome dessa variável, que é uma constante, okay? A gente não precisa, okay, utilizar o cifrão, o símbolozinho aí quando a gente define as variáveis. Okay? Nas constantes não precisa disso, a gente só precisa colocar o nomezinho direto. Okay? Tem que utilizar a palavrazinha reservada const, okay? E logo após a gente define o nome, como está feito aqui, ó, nesse exemplozinho desse slide. Ó, const exemplo 2 recebe esse dadozinho aqui, ó, que está aqui entre aspas, ok? Um textozinho. Então, durante toda a execução do programa, esse dado aqui ele vai ser constante, ele não vai mudar, ok, pessoal? É uma informação que não muda, ok?
tanto para a gente definir como para a gente utilizar, ok? É uma constante, a gente não precisa utilizar o sinal de cifrão, ok? Que é o que a gente utiliza para definir as variáveis, como eu falei anteriormente, ok? E essas variáveis, essas constantes, pessoal, esses dados, eles não podem ser redefinidos ou eliminados depois da sua criação, ok? A gente, quando define essa constante, ela não pode ser mudada, não pode ser eliminada, não pode fazer isso não, ok? Mas a gente também nem consegue aí fazer isso, ok? É uma informação que se mantém fixa durante toda a execução do código PHP, ou seja, do programa, ok? Tem também outra forma, né, de criar uma constante, ok, no PHP, é utilizando a palavrinha define, ok? A gente quer definir uma constante, utilizando a palavrazinha define, então a gente faz da seguinte forma, coloca a palavrinha define, abre e fecha parênteses, ok? E dentro do parênteses, a gente abre aspas duplas, coloca duas informações. A primeira, entre aspas duplas, define o nome da constante, ok? E a segunda informação, que também vai estar entre aspas duplas, define o dado da constante, ok? Nesse caso aqui, ó, foi definida uma constante que possui o nome exemplo, e ela possui a informação, ó, olá mundo, ok? É um textozinho, ok? Então essas são as duas formas que a gente consegue definir aí uma constante, ok, no PHP. Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, os tipos de dados, ok? Os tipos de dados no PHP existem alguns, ok? Como, por exemplo, existe o dado booleano, que a gente viu lá no JavaScript, ok? Basicamente, ele possui dois valores, verdadeiro ou falso. Quando verdadeiro é o true e o falso é false, ok? Nesse slide aqui, ó, tem a definição de dois dados booleanos, ok? Duas variáveis do tipo booleano. Aqui, ó. Essas variáveis recebem aqui, ó, true, essa primeira, e a segunda recebe false. Ou seja, essa variável aqui recebe o dado booleano true e essa outra aqui o dado booleano false, ok? Tem também dados inteiros, ok? No PHP, ok? Ou seja, um número, um numeral inteiro, ok? Nesse exemplo aqui, ó, desse slide, ó, dessa codificação PHP, foi definida aqui uma variável, ó, que possui o nome número 1 e ela está recebendo aqui, ó, o dado inteiro 210. E essa outra aqui, ó, essa outra variável, que possui o nome número 2, ela está recebendo aqui, ó, o dado inteiro menos 5, ok? Tem também os dados do tipo flutuante, nada mais é do que um dado real, ou seja, um número real, ou seja, um número que possui vírgulas, casos decimais, ok? Como, por exemplo, 10,5, 11,5, ok? E um exemplo de variável que possui um dado real, ó, é esse aqui, ó. O nome da variável número 1 está recebendo aqui, ó, 10,5, ou seja, está recebendo um dado real, ok? E tem também um tipo de dado string, ok? Que ele é definido no PHP, ok? Entre aspas duplas, ok? Ou a gente pode também utilizar aspas simples, ok, pessoal? Não vai ter problema, ok? Todo string, ou seja, todo texto, ok? Ele é definido aqui entre aspas duplas ou simples no PHP. Esse exemplozinho aqui, ó, um exemplo de definição de uma variável que possui o nome str, e ela está recebendo aqui, ó, um string, pelo fato de estar, ó, em aspas duplas, ok? Tudo que está entre aspas duplas ou aspas simples é um tipo de dado string, ok? Que representa aí basicamente um texto, ok? Uma palavra no PHP, ok? Bem similar aí ao JavaScript, não é? Bom, agora eu vou dar uma ideiazinha básica sobre alguns tipos de expressões que existem no PHP, ok? Uma expressão, pessoal, nada mais é do que um conjunto aí de variáveis ou constantes, ok? E também compostas aí por um conjunto de operações aritméticas, ok? A expressão ela pode ser formada também por uma variável ou por uma constante, ok? Pode ser formada por variáveis, constantes ou operações aritméticas, ok? Existem vários tipos de expressões, a gente pode criar várias expressões no PHP, ok? Nesse slide aqui temos exemplos, ok, de expressões, ok, que podem ser definidos aí dentro da nossa codificação PHP, ok? Nesse exemplo aqui, ó, cifrão A recebe 5, ok? É um tipo de expressão onde a variável A aqui, ó, está recebendo o dado 5.
tem essa outra aqui, expressão aqui, ó. Cifrão B recebe cifrão A, ou seja, a variável B está recebendo a variável A, ok? A variável B basicamente está recebendo os dados da variável A. Já esse outro exemplo aqui, ó, de expressão, utiliza aqui, ó, uma operação aritmética, que é esse símbolozinho aqui, ó, que basicamente diz aí que está multiplicando duas informações, ok? 3 vezes 2, ok? Esse aqui é outro exemplo, ó, cifrão A, ou seja, o nome da variável. A variável A recebe 3 vezes 2. Já esse outro exemplozinho aqui, ó, a variável C está recebendo o quê? A variável A, que recebe 15. Okay? A variável A recebe 15, então A vai ser 15, e o 15 vai para a variável C. Okay? Também é outro exemplo de expressão. E aqui embaixo tem a mesma expressão aqui em cima. O que muda é que nessa parte de cima possui aqui os parênteses, onde está aqui delimitando aqui essa expressão aqui, ó, A recebe 15. Já aqui embaixo, ó, C está recebendo A, que está recebendo 15. O que muda é só esses parênteses aqui que foram definidos. Okay? Aqui são alguns uns exemplos básicos aí sobre expressões, okay? Que pode ser formado por variável, constante ou operações aritméticas. Mas existe a gente pode formar aí vários tipos de expressões de vários tamanhos aí no PHP. Aqui são alguns exemplos básicos. Okay? Agora eu vou falar, pessoal, sobre operadores aritméticos, ok? Operadores aritméticos que nada mais é do operadores que são utilizados aí para modificar, ok? Valores de variáveis, ok? Dados de variáveis. Similarmente ao JavaScript, o PHP possui vários também operadores aritméticos, ok? Para fazer operações aí em dados, modificações em dados, ok? E esses operadores aritméticos, quando a gente utiliza, pessoal, eles sempre retornam informação. Similarmente aos operadores aritméticos que a gente viu lá no JavaScript. Okay? No PHP, pessoal, existe operador aritmético de adição, subtração, negação, multiplicação, divisão e módulo. Okay? Igualmente ao JavaScript, que a gente viu em aulas passadas. Okay? Com relação à adição, o símbolozinho é esse aqui, é o símbolozinho de mais. Subtração é esse símbolozinho de menos. O de negação é o símbolozinho de menos. Multiplicação é o símbolo de multiplicação. Divisão, a barra. E o de módulo é esse símbolo aqui de porcentagem, que basicamente o módulo ele retorna o resto da divisão de dois números. Okay? Um exemplo de utilização desse símbolo de adição é esse exemplozinho aqui, ó, desse slide. Variável A somando com a variável B. Okay? E este resultado aqui, e esta operação aritmética, okay, vai retornar uma informação. Okay? Por exemplo, se na variável A tiver 2 e na variável B tiver 2, então esse resultado aqui vai ser o quê? 4. Okay? Um exemplo aqui de utilização do operador subtração, esse exemplozinho aqui, ó, A menos B. O resultado disso aqui vai retornar a diferença entre A e B. Ok? Já o símbolozinho de negação. Quando a gente utiliza o símbolozinho de negação, ele basicamente muda o símbolo, ok? Muda o sinal de um dado, ok? Menos A, então basicamente o valor de A vai ser menor, de negação, ok? Negativo, ok? Se o dado A for, por exemplo, for 2, então ele com o símbolo de negação vai ficar um valor negativo. Okay? Já a utilização do símbolo da operadora aritmético multiplicação. Okay? Um exemplozinho é esse aqui, ó, A vezes B. Basicamente ele é utilizado para multiplicar dois valores. Okay? Por exemplo, se A tiver 2 e B tiver 2, então 2 vezes 2, o resultado vai ser 4. Okay? Já um exemplo de divisão é esse exemplozinho aqui, ó. A dividido por B. Okay? Vai pegar o valor de A e vai dividir pelo valor de B. Ok? E já módulo, ele retorna o resto da divisão de dois números. Ok? Por exemplo, A módulo B, então, o resto da divisão de A por B vai ser retornado aqui. Ok? O módulo, ele retorna aí o resto da divisão de dois números. Ok? Fácil, né? Aqui está alguns outros exemplos, ok? Da utilização desse operador aritmético, ok? Em uma codificação PHP, ok? Por exemplo, se a gente na nossa codificação PHP, a variável A com 15, a variável B com 5, ok?
Aqui já está a utilização aqui, ó, do operador aritmético adição, que onde diz o que aqui, ó, a variável C vai receber o que? A mais B. O valor que está em A mais o valor que está em B vão ser somados e retornado para C, ok? Já aqui embaixo está a utilização do símbolo de subtração, ok? Ou seja, aqui, ó, a variável D vai receber o que? C menos B. O dado que está em C menos B vai ser retornado para D, ok? Já esse outro exemplo aqui, ó, de multiplicação. Tem a variável E, vai receber o que? B vezes 2. O dado que está em B vai ser multiplicado por 2 e vai ser retornado para E, ok? Já aqui, ó, F recebe C barra 10. C, ou seja, F vai receber o valor que está em C dividido por 10, ok? Já aqui, ó, G recebe E barra 3. O G vai receber o valor que está em E dividido por 3, ok? Fácil, né? A utilização desses operadores aritméticos, eles sempre vão retornar um resultado, ok, pessoal? Já os operadores de atribuição no PHP, pessoal, eles são operadores, okay, que basicamente servem para atribuir alguma informação em uma variável, ok, pessoal? Eles sempre atribuem uma informação em uma variável. Por isso que se chama operador de atribuição, que atribui um dado a uma variável, ok? No PHP existem muitos operadores de atribuição, ok? Tem um operador de atribuição simples, que é representado aqui, ó, por esse símbolo aqui, ó, de igual. O operador de atribuição com adição, que é isso aqui, ó, mais, igual. O operador de atribuição com subtração, que é esse símbolozinho aqui, ó, menos, igual. O operador de atribuição com multiplicação, que é esse símbolozinho aqui, ó, de o asterisco, igual. O operador de divisão, atribuição com divisão, é esse aqui, ó, barra, igual. E a atribuição com módulo é esse operador aqui, ó, sinal de porcentagem, igual, ok? E a atribuição com concatenação é esse aqui, ó, o pontinho com o símbolo de igual, ok? Basicamente, essa atribuição simples, ele só vai adicionar uma informação a outra variável, ok? Um exemplo de utilização desse operador de atribuição simples seria isso aqui, ó, A recebendo B, ou seja, o dado que está em B vai ser atribuído para A, ok? Já a atribuição com adição, um exemplo seria isso aqui, ó, A mais igual B. O que isso aqui quer dizer? Que A vai receber, ok? O que está em A mais o que está em B, ok? Esse aqui é a mesma coisa que a gente definir. A recebe A mais B, a mesma coisa, ok? Já o operador de atribuição com subtração, esse exemplozinho aqui, ó, A menos igual B. O que isso aqui quer dizer? Que o que está em A vai receber, que a variável A vai receber o que está em A menos B, ok? Já isso aqui, ó, atribuição com multiplicação. A asterisco igual B, o que significa? Significa que a variável A vai receber o que está em A vezes B. Já isso aqui, ó, atribuição com divisão, exemplo. A barra igual a B. Isso aqui significa o quê? Que o valor que está em A, a variável A vai receber o que está em A dividido por B. Já esse aqui, ó, há um exemplo de atribuição com módulo. A, símbolo de porcentagem, igual a B. O que isso aqui significa? Significa que a variável A vai receber o valor de A, resta a divisão por B. Ok? E já A ponto recebe B, que é a utilização aqui, ó, do operador de atribuição com concatenação. Basicamente aqui é o que? A variável A vai receber a variável A e B. Vai juntar as duas informações, ok? E vai
retornar para a variável A, ok? Essa atribuição com concatenação, basicamente ela é utilizada, pessoal, em strings, quando a gente quer concatenar duas strings, ok? E quer colocar em outra variável, ok? Se a gente tem uma variável, um string, um nome em uma variável, outro nome em outra variável, a gente quer juntar essas informações, ok? Só juntar, a gente utiliza essa atribuição com concatenação, ok? Aqui está alguns exemplos de utilização desses operadores de atribuição em uma codificação PHP, ok? Nessa codificação aqui a gente pode perceber aqui, ó, que tem uma variável A que está recebendo o quê? 1 mais 1. Ou seja, a variável A vai receber 2. Já aqui, ó, A mais igual 2. A vai receber o quê? O que está em A mais 2. Já aqui, ó, A menos igual a 1. A variável A vai receber o que está em A menos 1. Já A asterisco igual a 2. A variável A vai receber o que está em A vezes 2. Já A barra igual a C. A variável A vai receber o que está em A dividido por 6. Já A módulo igual a C, a 3. A vai receber o que está em A, resta a divisão por 3. Ok? Fácil, né? A utilização é bem similar aí à utilização dos operadores de atribuição do JavaScript que a gente viu em aulas passadas. Ok? Aqui no PHP também é bastante similar. Ok? Também tem operadores específicos, pessoal, para string, ok? Que basicamente eles são utilizados aí em strings, ok? Tem um operador de string concatenação, que basicamente ele junta duas strings, ok? Vamos, por exemplo, que a gente tem uma variável string com uma palavra e outra variável string com outra palavra. A gente quer apenas concatenar, juntar esses dois dados, ok? A gente pode utilizar o operador de concatenação de string, que é o símbolozinho do ponto. Ok? Um exemplo de utilização é esse aqui, ó, A.B. O que isso aqui vai gerar? Isso aqui, ó, vai gerar, ok, uma string, ok, com o dado que está em A junto com o dado que está em B, ok? Juntinho, vai concatenar, ok? E tem também um operador de atribuição com concatenação, que é o que eu falei anteriormente, o ponto igual, ok? Um exemplo de utilização seria isso aqui, ó, A ponto igual a B. O que isso aqui faz? Vai colocar na variável A, ok? O que está em A concatenado com B, ok? A ponto igual a B vai pegar o que está em A, juntar com o que está em B e colocar em A, ok? Um exemplo de utilização desse operador de atribuição é o que essa imagem aqui desse slide aqui está apresentando, ok? Tem aqui uma variável A, que recebe aqui ó, um textozinho IF, SP, ok? E tem aqui a variável B, que está recebendo aqui, ó, A ponto, essa string aqui, ó. O que é que isso aqui faz? O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que a variável B vai receber o que está em A, concatenado com o que está aqui, ó, nesta informação aqui, ó, entre aspas, ok? Vai pegar o que está em A, que é o que, ó, que está em A, tem em A, ó, IF, SP, e vai concatenar com esse textozinho aqui, ó, traço Guarulhos, ok? E vai colocar em B. Já essa outra linha de código aqui, ó, A ponto igual essa string, o que é que isso aqui vai fazer? Vai colocar em A, ok? O que está em A concatenado com essa string aqui. E vai o que? A vai passar a ter o que? A vai passar a ter, ok? IFPB ou IFSP traço São Paulo, ok? Vai concatenar essas duas strings, ok? Vai atribuir a A uma concatenação, ok? Fácil, né? Agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, operadores de incremento e decremento, ok? Que é bastante utilizado aí em PHP para incrementar, ok? Variáveis, ok? Inteiras, ok? Em uma unidade ou decrementar uma variável inteira em uma unidade, ok? Basicamente, os operadores de incremento e decremento, ele aumenta em uma unidade um dado inteiro ou diminui em uma unidade o dado inteiro, ok? Existem basicamente 4 operadores de incremento e decremento, ok? Existe o operador chamado pré-incremento, ok?
que basicamente esse operador de pré-incremento, ele incrementa, ok, em uma variável, ok, em incrementa em uma variável, aumenta em uma unidade o dado de uma variável, ok, e então ele retorna, ok, o de pré-incremento, ok, por exemplo, a gente tem uma variável inteira e a gente quer aumentar em uma unidade essa variável inteira e quer retornar, ok? Então a gente utiliza esse operador de pré-incremento. Okay? Um exemplo seria a utilização desse operador de pré-incremento, seria esse exemplozinho aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma variável A que possui um dado 10, um dado inteiro 10 dentro dessa variável A, ok? Se a gente colocar mais A, o que isso aqui vai fazer? Vai aumentar em uma unidade, ok? O dado inteiro que está aqui dentro da variável A e vai retornar essa informação, ok? Já o pré-incremento, pessoal, ele é utilizado para diminuir em uma unidade, ok, o dado de uma variável inteira e então retornar, ok, essa informação, esse dado inteiro, ok. Por exemplo, se a gente tem uma variável A na nossa codificação PHP e essa variável A possui um dado 10, ok, a gente colocar menos A, o que é que ele vai fazer? Vai diminuir em uma unidade, ok, o dado da variável A e vai retornar esta variável, ok? Já o operador pós-incremento, ok? Ele basicamente, pessoal, ele retorna uma informação, ok? E depois ele aumenta em uma unidade o dado dessa informação, ok? Por exemplo, a gente tem uma variável A na nossa página PHP e ela possui o dado 10. Okay? Se a gente utilizar esse operador de pós-incremento, como por exemplo, A++, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar a informação, okay? Depois que retornar a informação, ele aumenta em unidade o dado desta, okay? Desta informação. Por exemplo, a gente tem uma variável A, possui um dado 10, a gente colocar A++, ele vai retornar o 10, o dado da variável, e depois ele vai aumentar em uma unidade o dado, ok? Ou seja, vai aumentar em uma unidade o valor inteiro, ok? Já o pós-incremento, o pós-decremento, ele faz o inverso, ele diminui em uma unidade um dado retornado, ok? Por exemplo, se a gente tem uma variável em nossa página PHP que possua um dado 10, ok? E essa variável aí tem um nome A. Se a gente colocar na nossa codificação PHP A menos, o que ele vai fazer? Vai retornar essa informação dessa variável A. Se ela tiver 10, então vai retornar esse 10. Depois que retornar essa informação, ele vai diminuir em uma unidade esse dado, ok? Se tiver 10, ele retorna 10 e depois o valor dessa variável vai ser 9, ok? Então tem aí o pré-incremento, pré-decremento, pós-incremento e o pós-decremento, ok? Pré-incremento aumenta em unidade o dado inteiro e retorna, ok? O pré-decremento diminui em unidade o dado inteiro e retorna. O pós-incremento retorna e incrementa em unidade o dado inteiro. E o pós-decremento retorna e diminui em uma unidade o dado inteiro, ok? Nesse slide aqui, pessoal, eu estou apresentando uns exemplos, ok, de utilização desses operadores de incremento e decremento, ok? Por exemplo, aqui, ó, tem uma codificação que foi definida aqui a variável A, que está recebendo 10, ok? Se a gente colocar aqui, ó, ethel mais A, o que é que ele vai fazer? O ethel, como eu falei anteriormente, ele serve aí para imprimir uma informação na tela, ok? Para imprimir uma informação na página web, ok? Então, se a gente colocar para imprimir mais A, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar em uma unidade o valor dessa variável aqui, ó, A, e vai apresentar para o usuário. Ou seja, ele vai imprimir aqui, ó, para o usuário 11, ok? Já aqui, ó, ethel A++, o que é que ele vai fazer? Ele vai o quê? Apresentar para o usuário o valor 10, ok? E depois vai aumentar em uma unidade o valor de A, ok?
Já nesse outro exemplo aqui, ó, B recebe 5, ou seja, a variável B possui o dado 5. Se a gente colocar para imprimir action B menos menos, o que é que ele vai fazer? Ele vai o que? Apresentar para o usuário o valor 5 e depois ele vai diminuir em uma unidade, ok? O valor da variável B, ok? Já action menos menos B, ele vai fazer o que? Vai diminuir em uma unidade o valor que está na variável B e vai imprimir para o usuário, ok? Na página web, ok? O dado desta variável B, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, operadores de comparação. Okay? No PHP existem muitos operadores de comparação, que basicamente ele compara uma informação com outra informação, ok? Compara duas informações nessa página web, ok? E retorna um valor booleano, ok? True ou falso, ou seja, verdadeiro ou falso. Okay? Similar aí aos operadores de comparação que a gente viu lá no JavaScript. Okay? No PHP existem muitos operadores PHP. Existe o igual, que é representado aqui ó, por esses dois símbolos de igual. O diferente, que é representado por esse símbolo aqui, ó, interrogação igual. Tem também o diferente, que ele é representado aqui ó, por esse sinalzinho de maior e menor. Tem o operador de comparação idêntico, que é esse aqui, ó, igual, 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 três símbolos de igual, ok? Esse idêntico aqui, pessoal, ele verifica se os dois dados, ok, que a gente está comparando, ele é igual tanto no dado como no tipo de dado, ok? Já esse igual aqui, ó, igual, igual, ele não verifica se os tipos dos dados são iguais, ok? Ele só verifica se o dado é igual. Porque, por exemplo, a gente tem uma variável A que possua um string com valor 1, e a gente possui uma variável B que possua o valor inteiro 1, se a gente verificar se eles são iguais com esse operador aqui, ó, igual, igual, então vai ser retornado verdadeiro, ok? Já se a gente comparar utilizando esse operador idêntico aqui, ó, eles não vão ser, vai retornar falso porque o dado ele é igual, mas o tipo é diferente, ok? Tem também o não idêntico, okay? Que é representado por esse símbolo aqui, ó, interrogação ou exclamação, igual, igual. Tem o maior que é representado aqui ó, por esse símbolo de maior, menor que pelo símbolo de menor, maior ou igual que é representado por esse símbolo aqui ó, de maior ou igual, e menor ou igual que é representado aqui por esse símbolo, ó, menor igual, ok? Uns exemplos de utilização desses operadores é isso aqui, ó, dessa terceira coluna dessa tabela. Okay? Um exemplo de utilização do operador igual, okay? Seria A igual a B. Okay? Aqui basicamente está verificando se o dado de A é igual ao dado de B. Okay? Já um exemplo de utilização do operador diferente. Okay? A exclamação igual a B, verifica o quê? Se A é diferente de B. Okay? Se A for diferente de B, então retorna verdadeiro. Okay? Já A menor ou maior B. Isso aqui é o quê? A gente lê A diferente de B. Se for falso, então vai retornar falso, ok? Já A igual, igual, igual a B. Está verificando se A é idêntico a B, tanto no valor como no tipo de dado, ok? Já A, A exclamação igual, igual a B, ou seja, A é não idêntico a B, ok? Se for verdadeiro, retorna verdadeiro, ok? Já A maior que B, A símbolo de maior B, está verificando se A é maior que B, ok? Se A for maior que B, então vai retornar verdadeiro. Já A símbolo de menor que B, ok? Se o valor de A for menor que B, então vai ser retornado verdadeiro, ok? Já A maior ou igual a B, ou seja, A símbolo de maior igual a B, verifica se A é maior ou igual a B. Se for falso, se A não for maior ou igual a B, então vai ser retornado falso. Já a utilização do operador de comparação menor ou igual que seria aqui, é o seguinte, A menor, símbolo de menor igual a B. Se A for menor ou igual a B, então vai ser retornado verdadeiro, ok? Bom, existe também, pessoal, os operadores lógicos no PHP, ok? Similarmente aos operadores que a gente viu lá no
JavaScript, ok? O que vai mudar aqui é apenas o símbolozinho do operador, ok? No PHP, pessoal, também existe o operador lógico e o operador lógico ou e o operador lógico ou exclusivo e também o operador lógico não, que é o de negação que a gente viu lá no JavaScript, ok? O operador lógico e no PHP, a gente tanto pode representar ele com essa palavrinha aqui, ó, AND, ou esse símbolo aqui do i comercial, ok? Já o ou, que a gente viu lá no JavaScript, no PHP ele pode ser representado pela palavrinha OR, ok? OR, ou utilizando o símbolo dessas duas barras aqui, ó, as barrazinhas em pé, ok? E o ou exclusivo que a gente viu lá no JavaScript, no PHP a gente representa aqui pela palavrinha sure, ok? E o operador de negação é esse símbolozinho aqui, ó, de exclamação no PHP, ok? Um exemplo de utilização desse operador lógico e no PHP poderia ser isso aqui, ó, A AND B, ok? Lembrando, o operador lógico, pessoal, ele é um operador lógico que basicamente ele compara, ok? Dois valores, ok? Lógicos, ok? E retorna um valor lógico, similar ao que a gente viu lá no JavaScript, ok, pessoal? Só para relembrar aí um pouco, ok? Por exemplo, A AND B, está verificando se essa dado aqui, ok? Essa variável aqui e essa outra variável B, ok? A variável que possui o nome B. Como a gente viu lá no JavaScript, o operador lógico i, ele só retorna, né, verdadeiro, né, se os dois dados forem verdadeiros, né? Então, A AND I, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, ok? Então, o resultado aqui vai ser o quê? Verdadeiro, ok? O operador lógico i o resultado ser falso, só vai ser verdadeiro se os dois dados forem verdadeiros, né? Como a gente viu lá no JavaScript, aqui também segue a mesma lógica, ok? Já o operador lógico OR, que é o operador lógico OR, como a gente viu lá no JavaScript, ele só vai ser falso o resultado, né? Se os dois dados forem falsos, ou seja, A OR B. Se A é verdadeiro e B for falso, o resultado vai ser verdadeiro, né? Agora, se A for falso e B for falso, o resultado aqui vai ser o quê? Falso, né? Porque só vai ser falso se os dois dados forem falsos, ok? Já A XOR B, ou seja, a utilização do operador lógico ou exclusivo que a gente viu lá no JavaScript, na disciplina anterior, o resultado só vai ser o quê? Verdadeiro, ok? Se A ou B for verdadeiro e não ambos. Ou seja, se A e B forem iguais, ou seja, se A for verdadeiro e B verdadeiro, ou A for falso e B for falso, o resultado vai ser falso. Se A for verdadeiro ou B for falso, ou A falso e B verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro, ok? Só vai ser falso se os dois dados tiverem o mesmo valor lógico, ou seja, se for verdadeiro, verdadeiro, ou falso, ok? Já o operador de negação, ok? Basicamente, como a gente viu lá no JavaScript, na disciplina anterior, e aqui no PHP segue a mesma lógica. Ele basicamente vai mudar, né, o valor lógico da variável. Ou seja, se uma variável tiver o dado lógico verdadeiro, ok? Utilizando o operador lógico não, que é a interrogação, ok? Se tiver verdadeiro, vai ficar falso, ok? Se o valor lógico, se o dado tiver o valor lógico falso, vai ficar verdadeiro. Ou seja, exclamação A, se A for verdadeiro, então exclamação A vai ser o quê? Falso, ok? Basicamente aí vai mudar o valor lógico, ok? Da variável, ok? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre o que eu apresentei na aula de hoje?